Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que vai fazer a palestra de aniversário da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. O tema de hoje é perdão das ofensas. Mas antes eu gostaria de pedir licença para contar um pouco da história da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Foi muito difícil, pessoal. No início, nós não tínhamos muitos expositores como hoje, como nós temos dentro da casa, que participam do grupo. Eu lembro que o mentor da casa, ele incorporou um médium da casa, e disse para mim continuar espalhando o evangelho. E daí foi que, quando eu fui convidado pela mocidade, lá do centro que eu frequentava, mas que eu já não tinha mais idade para a mocidade, né, mas me convidaram, daí foi o quê? Me convidaram para ir lá no encontro da mocidade, foi no... Esqueci o local, depois, quando vier, eu falo. No Lar de Maria. E lá estava tendo brincadeiras, as coisas, a reunião da mocidade, em 2016, julho de 2016, bem no finalzinho. Daí lá, eu tinha bastante gente da USE Municipal daqui de Santo André, muitos expositores, e no final do encontro da mocidade, teve a palestra com o nosso irmão Manolo Quezada, que é falecido hoje, né? Faz um tempo que ele se foi. E eu me lembro até hoje o tema que o Manolo passou. Ele falou sobre transformação, o Manolo, no Lar de Maria. E foi lá que, no final da palestra dele, eu fui até ele, falei, Manolo, me passa o seu número do WhatsApp para a gente manter contato, amizade, tal. Daí ele me passou o contato, eu adicionei ele, já tinha o contato de uma amiga minha que chama Sueli, que ela me deu aula no colegial, e é expositora da USP Municipal de Santo André, e daí foi que 2 de agosto de 2016, às 21h26 da noite, eu lancei no WhatsApp o grupo. E foi que eu lancei aqui na minha casa, eu tenho um cômodo que eu uso para o trabalho. E eu faço o trabalho nesse cômodo. E foi que eu lancei pelo WhatsApp o grupo. O grupo era eu, minha irmã, minha mãe, algumas pessoas, amigos que eram do coral que eu cantava, era do Ciraldec, que eu fiz parte, e foi muito, muito emocionante, e foi indo, né? Depois o Manolo, eu convidei ele estava dentro do grupo, foi o primeiro expositor a fazer palestra, a participar do grupo, foi o Manolo. E eu lembro a palestra que ele fez, foi sobre a parábola dos talentos, pessoal, que o Manolo fez. Infelizmente, naquela época, eu não sabia como salvar as palestras, não tinha noção de tecnologia ainda. Então, essa palestra eu perdi. É uma pena, não consegui salvar ela. Mas depois, lá no Joana d'Arc, no Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, onde eu cantava, fazia parte do coral da casa, do centro, é, eu fui lá no domingo, estava lá o Oswaldo Fonseca, nosso amigo aqui do grupo, ele estava fazendo uma palestra, mas eu não me recordo o tema da palestra dele agora, que ele estava fazendo. Ele estava lá e no final
eu pedi o número dele para participar, para fazer palestra para a gente. Eu convidei ele, peguei o número dele no Joana Dark, cheguei em casa, vou adicionar o Oswaldo no grupo. Daí eu conversei com o Oswaldo, a minha mãe, que é a vice-presidente do grupo, conversou junto, e daí o Oswaldo foi o segundo que entrou para fazer parte, e está até hoje, 5 anos que ele está conosco, é um dos que daquela época estão conosco. E depois veio lá dia 24 de setembro de 2016, lá estava o seu Hilário Rocha, no Joana Dark, fazendo uma palestra sobre obsessão e desobsessão. Olha só que coisa! Daí eu cheguei no Hilário antes de começar a palestra. Hilário, você poderia me passar o seu número para a gente fazer amizade, conversar? Eu pedi, porque eu gosto de fazer amizade. E daí o Hilário me passou o número dele. Adicionei ele. Depois de um tempo que ele conseguiu pegar, que eu estava no zap dele e ele não se lembrava muito de mim. Daí eu falei para ele: eu sou aquele que estava na sua palestra no Joana Dark sobre desobsessão, obsessão e desobsessão que você estava fazendo, tal. Daí foi aí que eu convidei ele para participar. E foi formando o grupo da casa. Depois veio o Fábio Fadel, que é outro expositor. Depois veio o Rogério, um Rogério que chama Rogério Alves, o Rogério Martins, Rogério Alves, o Claudemir, que ele está até hoje conosco, é o segundo. Esses dois são os que duraram até hoje, o Claudemir e o Oswaldo. O Oswaldo é o que é mais antigo. Então, eles são da época antiga já. E os outros, infelizmente, eu não consigo recordar. Mas foi assim, foi muito sofrido, muita luta. Pela minha idade, que eu tenho, que na época eu tinha 30 anos, em 2016, foi difícil. O pessoal não levava a sério, pensava que era uma brincadeira, pensava que um jovem fazendo isso, eu já vi assim os olhares. Onde já se viu um jovem, mas, gente, todos esses anos eu fiz, né? Eu fiz isso. Eu trabalhei pelo grupo à distância, como o quê? Eu trabalhei à distância, fazendo entrevista, que é a coisa mais complicada, entrevistar pessoas perturbadas, doentes espiritualmente. Eu escalei, fiz escala, eu direcionei, convidei pessoas, chegava até os expositores com muita dificuldade para pedir para fazer parte do grupo, da casa. Foi uma luta. Expositoras tiveram no grupo aquela época, mas as mulheres elas não queriam fazer palestra para a gente, não queriam. Não sei o que acontecia, não levavam a sério, não sei o que rolava. Será que não levavam a sério? Não sei. Mas só o ano passado, 2020, que entrou a Edivanda, uma grande amiga nossa, querida amiga, entrou, fez a primeira palestra, uma expositora dentro do grupo da casa, dentro. Ela foi a primeira, depois veio, foi a daí eu não me recordo mais, já faz tanto tempo, faz um tempinho, a gente não vai lembrar isso, né? Mas a Edivanda foi a primeira. Agora, fora do grupo, teve a Sueli, que é uma pessoa abençoada, uma amiga, que eu tive que mostrar
que era sério para a Sueli, porque ela pensava, assim, ficava meio assim, em dúvida, né? Mas depois que eu falei que o Manolo tinha feito, daí a Sueli, ela viu que era sério e ela fez para a gente. Porque a Sueli, ela fez uma palestra maravilhosa, foi da para a gente aquela palestra com o título, puxa vida, faz tempo eu não me recordo agora, me perdoe, a minha memória não me ajudou, mas foi assim, eu fui indo no centro do Joana Dark, no Ismael, foi uma luta, foi difícil, companheiros. Eles não, tinha expositor que não queria fazer, expositora achava que era brincadeira, achava que não era sério, mas estamos aqui, consegui mostrar que o nosso trabalho é muito sério, é muito de luz. Estamos aqui, não é um dia, não são 5 dias, 5 semanas, não são 5 meses, mas são 5 anos. E é muito difícil durar 5 anos uma instituição de caridade, né? Que eu estou na frente, né? Não querendo me sentir, nada disso. Humildemente eu falo que eu estou na frente como presidente há 5 anos. Hoje completa 5 anos. E é muito difícil. Muita gente falou para mim lá atrás, Rodrigo, vai fazer outra coisa. Isso aqui, tem muitas casas espíritas que estão falindo aqui no ABC. Vai fazer outra coisa da sua vida. Não perde tempo com isso. Você vai ter dor de cabeça. Você vai ter isso. Mas eu perseverei e falei: não vou na dele. Não vou. Eu perseverei e continuei. Falei, não, eu não posso ouvir ele. Eu tenho que ouvir a minha consciência. A consciência diz que a missão é essa. E foi feita. A gente está aqui e estamos com muita garra, muita luz. É difícil. Muita gente tem lugares religiosos que não duram um ano aberto, porque no meio espírita pouca gente que tem. São 3 milhões e 800 mil espíritas por aí, né? Não sei bem, é mais ou menos isso, no Brasil. Então é difícil, então é com muita luta, né? Então a gente chegou aqui. E eu agradeço a espiritualidade que falou, intuiu o nome do grupo. Naquela época falaram, ajudando a caminhada, começou com ajudando a caminhada. Só que as pessoas elas não sabiam o que era. Daí eu acrescentei, Grupo Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada. Mas aí o mentor falou para mim, vocês estão trabalhando como casa. Vocês são uma casa espírita. Então, por causa disso, casa espírita de amor e caridade ajudando a caminhar. O mentor falou. Então, foi assim, difícil, complicado, muito árduo, muita gente desconfiando do trabalho, achando que não é verdade, achando que onde já se vê um jovem tem até o preconceito pela sua idade. A sua idade, sabe, essa questão não leva a nada. A gente tem que ver o trabalho que é feito, o trabalho, né? Então, estamos aqui, eu agradeço a vocês, a Beth, a todo mundo que ajuda, que confia, que acredita no nosso trabalho, a Sueli, que é uma pessoa maravilhosa, que acredita no nosso trabalho, a todos da direção, né, que acreditaram, que confiam no nosso trabalho, a todos do grupo, a todos que fizeram palestra, né, todos que estão trabalhando. Então é isso, eu vim falar da história
como foi dura, como foi difícil convencer, mostrar que esse trabalho é verdadeiro, que não é uma mentira, sabe? Demorou. E agora nós viemos para ficar muitos e muitos mais anos. 50, 100, quanto for. Bom, em 100 anos eu não vou estar aqui, mas o quanto for. Então, bom, eu falei demais, só foi um pequeno resumo. E eu passo para a Beth falar sobre o perdão das ofensas, que senão fica muito tarde. E é com você, minha querida amiga. Obrigado, viu? Por ter aceito o convite e eu deixo na companhia da Beth. Obrigado. Boa noite, amigos queridos. Nós é que agradecemos, né? Porque o SEAC nos dá uma oportunidade de estudar o Evangelho, de divulgá-los. Então, nós é que somos muito agradecidos, esse grupo maravilhoso, em que traz oportunidade agora nesse momento de pandemia. Quantas palestras, quantas reflexões, quanto estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho já foram feitos por esse canal e estão aí, né, no ar, na nuvem, e à disposição de tanta gente que ainda vai assistir futuramente, e não só os encarnados estão se beneficiando da boa nova, mas também quantos desencarnados, né, devem estar usufruindo desses conhecimentos. Então, nós é que agradecemos imensamente todas essas oportunidades, todos nós aqui que fizemos as palestras, agradeço em nome de todos, e que desejamos, né, todos desejamos vida longa ao SEAC, como o próprio Rodrigo falou. Então, eu gostaria de pedir a Deus e a Jesus, aos mentores amigos do SEAC, que nos amparem nesses próximos minutos, para que possamos entender as palavras do Evangelho e também refletir sobre elas e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Então, o tema, o Rodrigo já falou, perdão das ofensas, e a gente fica refletindo, imaginando esse nosso mundo de provas e expiações, em que nós ainda somos tão imperfeitos, cada um de nós é diferente um do outro, com suas ideias, com seus gostos, com seus interesses, que muitas vezes se chocam, né? Muitas vezes nós entramos em conflitos uns com os outros, porque achamos, né, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que nós é que somos os donos da verdade. Então, esses conflitos estão aí, né, acontecendo no nosso dia a dia, e aí a gente fica pensando, a cada instante nós temos uma oportunidade de nos sentirmos ofendidos, de nos sentirmos magoados ou de perdoar. Só que a mágoa, ela é um estado interior de desequilíbrio que traz uma sensação de mal-estar, de infelicidade. E quando há falta de perdão, pode até surgir a vingança. Então, né, a pessoa A ofende a pessoa B, aí B vai se vingar de A, e fica aquele círculo vicioso por séculos e séculos. É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E sem o perdão, esse ciclo da vingança se perpetua. E Emmanuel, no livro Mãos Unidas, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 37, fala da estranha crise. Olha que interessante. Ele diz assim: no nosso mundo, volta e meia surgem as crises. Agora nós estamos passando por uma crise sanitária. Então, as pessoas vão em busca da vacina. E ele diz assim: sempre, né, quando surgem as crises, o homem busca soluções. Se há desemprego, improvisa trabalho. No entanto, Emmanuel diz: existe uma crise estranha que mais aflige os povos, é a crise da intolerância.
que leva à violência, ao ódio, ao crime, até às guerras. E o remédio para essa crise da intolerância, diz Emmanuel, é o perdão. O perdão, diz ele, é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento, dissolve, né? O perdão dissolve o ressentimento em nós. O perdão nos liberta da mágoa, do ódio, isso traz saúde física, saúde mental. E tem mais, quando nós perdoamos, nós evitamos desavenças, ou então, evitamos que haja vingança. Então, surge a saúde social, né? Os bons relacionamentos, que é o caminho para a paz interior de cada um de nós e também para a paz mundial, né? Esse mundo sem ódio, sem vingança, os bons relacionamentos. E mais, com o perdão, nós mudamos a nossa faixa vibratória. Se nós estamos emitindo ódio, quando nós perdoamos, nós transformamos o ódio em compreensão. E aí mudamos de faixa vibratória. Nós nos desvinculamos da faixa vibratória das inteligências voltadas ao mal, porque nós somos o que pensamos e irradiamos à nossa volta o que sentimos. É tudo uma questão de sintonia, de atração de semelhantes. Tem aquela frase: diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Outro benefício do perdão, da reconciliação, nós estaremos tendo a oportunidade de pagar o mal com o bem. E Jesus já nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós temos, né, a nossa balança de débitos e créditos. Quando nós perdoamos, nós pagamos o mal com o bem, nós estamos acrescentando pontos positivos nessa nossa balança, nessa nossa ficha kármica. Estamos resgatando os débitos do passado. Mas se nós mantivermos o ódio, se nós formos para a vingança, nós estaremos plantando débitos que precisarão ser resgatados no futuro. Né? Surgirão doenças, problemas de relacionamento, as dificuldades várias, pode ser nessa vida ainda ou nas vidas futuras. Então, por isso que se diz que aquele que faz o mal está fazendo o mal a si em primeiro lugar, está destruindo a sua própria felicidade. É vítima da própria ignorância. E tem mais outra questão. Os nossos adversários, aqueles que consideramos inimigos, né? No fundo, são nossos professores, são nossos personal trainers, né? Porque eles nos impõem lições difíceis, lições de tolerância, de compreensão, de humildade, de perdão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, os itens 1 a 4 falam de perdoai, para que Deus vos perdoe. Então, os Espíritos citam um trecho do Evangelho de Mateus em que Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse termo, 70 vezes 7 vezes, está lá no Velho Testamento da Bíblia, no livro da Gênesis. É uma citação de uma personagem chamada Lameque. Lameque, conta lá, né, a Gênesis, no Velho Testamento, cometeu um homicídio, né, matou uma outra pessoa, e disse: Caim é homicida, porque Caim, na mitologia da história de Adão e Eva, era filho de Adão e Eva, matou o irmão Abel. Então, o Lameque fala assim, que Caim foi homicida e foi punido 7 vezes. Mas Lameque também cometeu um homicídio, e ele diz assim:
e terei que ser punido 70 vezes, 7 vezes. Ele estava se sentindo tão culpado, porque 70 vezes, 7 vezes significava que precisaria ser punido, era a punição máxima daquela época, era um termo, né, que se usava. Então, se a punição máxima, segundo o Velho Testamento, é 70 vezes, 7 vezes, né, é por isso que Jesus também agora, né, depois de muitos anos, né, centenas de anos, ele retoma essas expressões do povo hebreu e fala que se a punição máxima é 70 vezes, 7 vezes, então o perdão também precisa ser de 70 vezes, 7 vezes, né? Ou seja, perdoar sempre. E continuando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 10, itens 1 a 4, os Espíritos nos ensinam que as almas de pouca elevação nutrem ódio, rancor, por isso elas estão sempre inquietas, amarguradas, enquanto que as almas elevadas esquecem as ofensas, porque estão acima do mal que eles querem fazer. Por isso elas estão sempre calmas, cheias de mansuetude, são caridosas. E os Espíritos nos dizem: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. E também eles nos ensinam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que há dois tipos de perdão. Então, tem o perdão que trata o ofensor com delicadeza. Não se trata, assim, de perder a memória, mas se trata de não alimentar o rancor. Porque nós temos uma memória intelectual. A todos os fatos, né, ficam gravados na nossa memória, mas também temos a memória afetiva. São os sentimentos e emoções que acompanham esses fatos. Então, a memória intelectual, se a gente perder a memória intelectual, a gente vai adquirir uma doença na psiquiatria que chama demência ou amnésia, né? É uma doença mental. Mas, aqui, quando o Evangelho fala que para a gente esquecer, é esquecer no sentido de transformar esses sentimentos ruins que acompanham a lembrança daquele fato em bons sentimentos. Então, é a memória afetiva que precisa ser transformada. Aquela lembrança cheia de ódio, de mágoa, para que nós tenhamos paz interior, bem-estar, saúde física e mental, então ela precisa ser transformada numa lembrança cheia de tolerância, de compreensão. É isso que a psicologia fala com o termo ressignificar o passado, ou seja, ressignificar, dar um novo significado. Então, eu fiquei muitos anos magoada com algo que me fizeram. Cada vez que eu lembrava, eu sentia ódio, mágoa, rancor, melindre, mas agora eu vou ressignificar. Eu vou observar aquele fato, vou me colocar no lugar do outro, vou perceber que eu também erro, cada um está no estágio de evolução, e que o perdão só vai trazer benefícios para mim, em primeiro lugar. Então, eu vou tirar essa mágoa, esse ódio, esse melindre do meu coração, e vou colocar no lugar a tolerância, a compreensão. Isso é ressignificar o passado. Isso é transformar essa memória afetiva cheia de sentimentos ruins em bons pensamentos. E então esse é o perdão, segundo o Evangelho, que trata o outro com delicadeza, né? De transforma os sentimentos ruins em bons sentimentos, esquece desse sentido emocional, se livra do ódio, do rancor. Mas tem um outro tipo de perdão, diz o Evangelho, que é o perdão que humilha, que impõe condições. Olha, eu só vou te perdoar se você nunca mais fizer isso comigo, né? Então, diz lá o Evangelho, é o perdão que irrita o outro. No fundo, essa pessoa que diz perdoar, ela quer satisfazer o seu próprio orgulho e até uma ostentação para os outros
falarem, olha como ela é generosa, ela perdoou. Mas esse é um perdão da boca para fora, né? Ela perdoou, mas o coração está cheio de mágoa. Na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 5 a 8, o assunto é reconciliar com adversários, enquanto estamos a caminho com eles, ou seja, enquanto estamos ambos encarnados. Por quê? Porque se esse nosso adversário morrer, ele poderá nos perseguir lá do plano espiritual. Dizem os espíritos, o espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, né? Esteja encarnado e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, estamos em família, de repente o obsessor não consegue nos atingir, porque nós estamos em prece, estamos vibrando sempre o bem, estamos selecionando os nossos pensamentos, mas ele consegue atingir um afeto, uma pessoa muito cara da nossa família, que naquele momento está mais vulnerável, porque não está com a sua vibração tão elevada, não está tão protegido. Então, é aí que surgem as obsessões, as vinganças. O André Luiz até conta no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografiado pelo Chico Xavier, né, da história de uma jovem, e ela foi com a avó dela procurar um tratamento espiritual no centro espírita. E ela estava muito desequilibrada, ela mentalmente desequilibrada. Ela ria à toa, ela falava as coisas assim disparatadas, e aí o André Luiz vê, né, lá no Centro Espírita, que duas entidades muito sinistras a acompanhavam. E essas entidades estavam ligadas ao cérebro dela com fios de energia magnética, né, muito tênues. E através desses fios magnéticos, esses dois obsessores controlavam a moça. Ela vivia doente, vivia desequilibrada, fora de si. E aí André Luiz nos explica que numa vida anterior, essa moça, né, agora, com esses problemas mentais, ela já tinha passado em vários psiquiatras e ninguém percebia o que ela tinha, mas numa vida anterior, ela corrompeu o cunhado, ela desvirtuou o cunhado e matou o marido. O cunhado, naquela vida anterior, se suicidou e o marido acabou ficando louco naquela existência. E esses dois espíritos sinistros que a prejudicam agora, ela encarnada e eles desencarnados, são esses dois. O cunhado, que tinha se suicidado, e o marido, que tinha sido traído e enlouquecido. E eles estão lá para concretizar a vingança em cima dela. E aí André Luiz fala, tudo isso porque faltou indulgência, faltou caridade, faltou perdão. Por isso nós precisamos procurar reparar o mal o mais cedo possível. Perdoar o quanto antes os nossos desafetos, enquanto estamos encarnados, buscando, né, a reconciliação para garantir um futuro mais tranquilo, né? E até o Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus não deixa ao sabor da vingança ao que soube perdoar. Então, se nós perdoamos, nós estamos livres dessa perseguição do outro, porque estamos vibrando numa faixa superior, não seremos atingidos. Tem um livro chamado Na Luz do Evangelho, quem escreve é o espírito Tetsui, o médium que psicografa é Sebastião Anselmo. E tem uma história lá no capítulo 20 chamada Dr. Jesus de Nazaré. E é uma história muito interessante. Aí Tetsui fala que ao tempo de Jesus tinha um funcionário da corte de César, né? Ele tinha um bom emprego lá em Roma, chamado Cornélio, e ele vivia aparentemente feliz com a esposa dele, a Tenísia,
com seus 2 filhos, mas a Tenísia se apaixonou pelo irmão de Cornélios. E aí os dois resolveram matar Cornélios. Então ela passou a ministrar-lhe pequenas doses de veneno, ela punha na comida e ela ia aumentando aos poucos. Então Cornélios foi ficando doente. Após 2 semanas, ele começou a passar muito mal, o médico não descobria a causa. Na 3ª semana, ele sofreu um longo desmaio, e a esposa e o irmão dele achavam que ele estava morto. E no quarto mesmo, né, começaram a festejar, né? Só que o Cornélios, ele estava consciente, ele ouvia tudo, ele não conseguia abrir os olhos, não conseguia se mexer, mas ele ficou assombrado com a ousadia da esposa, do irmão. E aí a Tenísia chamou o médico, né, para atestar o óbito, mas o médico era muito amigo do Cornélios e pediu para ficar a sós no quarto com o falecido. E ele deu ervas para o Cornélios cheirar, pingou gotas de remédio na boca, e os batimentos cardíacos do Cornélios voltaram. E aí o médico disse, né, que ele não tinha morrido, e a esposa e o irmão ficaram muito desapontados, tentaram dispensar o médico, mas ele não, ele falou que ele passaria a noite no quarto do amigo. E de madrugada, com um pouquinho mais de forças, o Cornélios conseguiu contar ao seu amigo médico toda a tramóia da esposa e do irmão, e disse que iria se vingar. Mas ele estava muito fraco, então o médico fez, né, sugeriu, olha, você se finge de morto, eu te levo para minha casa, para você continuar o seu tratamento, recuperar a sua saúde. E ela concordou, e aí eles encenaram o falecimento, né, ele realmente está morto, né, ele falou para a Tenísia e para o cunhado dela, e levou o Cornélios para a casa dele. Mas o Cornélios continuava muito fraco. Pôncio Pilatos, na época de Jesus, era governador da Judéia e ele era amigo de Cornélios. Ele emprestou uma residência lá em Cafarnaum para que o Cornélios pudesse, né, se restabelecer, porque o clima era bom, tudo. E assim fez, né? Cornélios foi lá para Cafarnaum e lá ele ouviu falar de um mago chamado Jesus que curava todos os tipos de doenças. E aí o Cornélios foi procurar esse Jesus, né, que tanto falavam, e ele estava falando nas margens do Mar da Galileia, falando a uma multidão sobre a importância do perdão. E o Cornélios, então, estava ao lado do Simão Pedro e contou a sua história. E ele perguntou para Simão Pedro: você acha que minha esposa e meu irmão são dignos do meu perdão, depois de tudo que eles fizeram? Mas o Simão Pedro não soube responder. Quando Jesus terminou a sua palestra, a multidão foi embora, Simão Pedro foi buscar Jesus para falar com o romano. E aí Jesus explicou para o romano que aquilo que semeamos na vida, né, volta para nós, que temos muitas vidas, que os ofensores são os emissários da lei de causa e efeito. Nesse mesmo dia, Jesus curou Cornélios. E então esse romano passou a seguir Jesus. Ele já não pensava mais em vingança, ele aprendeu a perdoar, e o tempo passou. E um dia o seu amigo médico foi visitá-lo lá em Roma. Ele estava lá de passagem em Roma, falou, vou visitar meu amigo Cornélios. E ele ficou surpreso de ver, né, que o Cornélios tinha se curado totalmente. E o Cornélios contou todos os detalhes da sua cura. E o médico romano então pergunta, como se chama esse médico, né? Jesus de Nazaré, o médico do corpo e do espírito. Muito linda essa história. E voltando a falar de aprender a perdoar, tem um outro livro fantástico chamado Renovando Atitudes.
O espírito que escreve é Hamed, Hamed com H, em 2 M's. O médium é Francisco do Espírito Santo Neto, e ele diz que o nosso conceito de perdão pode facilitar a nossa disposição ao perdão, a nossa capacidade de perdoar, ou pode prejudicar, limitar essa nossa capacidade de perdoar. Então, tem pessoas que pensam assim: sabe, quem perdoa está sendo uma pessoa apática, né? Sangue de minhoca, sangue de barata, aceita os erros alheios, aceita tudo que os outros lhe fazem e não reage, e acham que isso é perdoar. E aí o Hamed explica: não, nós não podemos aceitar agressões, abusos, manipulações, o desrespeito aos nossos direitos, aos nossos limites pessoais. E diz o Hamed: perdoar não é apoiar esses comportamentos que vão nos trazer dores físicas ou morais, né? E aí nós estaremos sendo coniventes com o mal, nós estamos nos deixando subjugar. E também ele diz: perdoar assim não é fingir que está tudo bem, né? Não é ser conivente com essas condutas inadequadas dos outros, não. É ter compaixão, não alimentar a mágoa, a vingança. Mas muitas pessoas confundem perdão com a negação dos próprios sentimentos, com a negação das suas emoções, dos seus anseios, e aí reprimem as mágoas, engolem as mágoas, fogem da realidade. Eu vou continuar deixando ele pisar em mim, assim, né? Metaforicamente falando, vou perdoar tudo que ele me faz, porque se eu reagir, se eu me defender, eu vou ter que tomar uma atitude. E aí isso vai alterar o nosso relacionamento, muita coisa vai mudar, vou ter que sair da zona de conforto. Não, então isso também não é nada saudável. Porque se nós ficarmos relembrando esses fatos desagradáveis, né? A gente perdoa, engole mágoa, perdoa, engole mágoa. A gente perde energia, a gente chega no estado de profunda exaustão, porque a mente está cheia de ideias desconexas, isso dificulta o perdão. E mais, nessa mirabolança assim, né, de mágoa, de melindre, a gente produz quadros mentais que geram imagens que ficam na nossa aura, no nosso perispírito. E aí surgem também as monoideias, sabe aquela ideia que não sai da cabeça? Que a gente não consegue esquecer afetivamente falando, ou seja, a gente lembra o fato e, ao mesmo tempo, alimenta sentimento ruim. Então, nessas circunstâncias, diz o Hamed, nós precisamos manter uma distância psíquica da pessoa. Não é uma distância física, é uma distância psíquica da pessoa, do problema, das discussões, desses diálogos mentais que não levam a nada e até das nossas monoideias, né? Então, desligar-se, diz ele, da agressão, dos desrespeitos, para que a gente assuma uma sintonia com faixas vibratórias mais elevadas. E aí a gente consegue ter clareza mental, lucidez e se renova mentalmente. E as preces resgatam a nossa harmonia mental, porque a gente eleva nosso padrão vibratório, e isso nos traz paz, serenidade. Então, voltando, né? Desligar-se não é ser insensível, porque tem gente que fala assim: eu sou uma pedra, eu já sofri tanto na vida que agora ninguém mais me machuca. Não, isso daí não é distanciamento psicológico, não. Porque isso daí, eu não vou mais me importar com o outro, eu não vou mais amar ninguém, já sofri tanto, já me decepcionei tanto, mas também não perdoo mais ninguém. Isso é diferente de distanciamento psicológico, isso é insensibilidade. Distanciamento psicológico é a gente não alimentar
não se alimentar das emoções alheias, senão a gente acaba se transformando numa esponja. A gente fica unido pelos laços do ódio, surgem essas relações doentias, os espíritos falam, são hipnoses magnéticas, e essas alucinações íntimas, essas imagens mentais, né, que colam na nossa aura, ou então desejo de represálias, de vingança, de desforra. Então, essa desconexão psicológica dá uma distância psicológica, ou seja, eu não vou entrar na sintonia da agressividade dele, do ódio dele, da briga dele, eu vou compreendê-lo, mas eu não vou alimentar esse laço de ódio. Isso nos dá a oportunidade de perceber o processo atrás do comportamento agressivo do outro. Por que, que o outro está agindo da forma como age? Em vez de a gente reagir, a gente age com serenidade, com acolhimento, com empatia. Então, esse desligamento psíquico, psicológico, é uma libertação mental. Novamente, desligamento mental, psicológico, a gente não é um desligamento físico, é a gente não ser esponja, não entrar, né, na vibe de ódio do outro. Então, essa libertação mental facilita o perdão, porque nós entramos em sintonia conosco e com os nossos mentores amigos. Nós também desligamos os nós vibracionais, aqueles nós que nos amarram a crises, a conflitos, a brigas. E aí a gente passa a ter maior compreensão de nós mesmos e dos outros. A gente consegue, inclusive, enxergar novas formas de resolver os problemas. E tem mais uma outra questão. Quando a gente aceita que cada um é responsável pelos seus próprios atos, fica mais fácil fazer esse distanciamento, porque nós deixamos de ser controladores. A gente deixa de planejar a vingança, deixa de assumir a justiça com as próprias mãos. Então, cada um é responsável pelos próprios atos, né? Plantando, nós vamos colher, é a lei de causa e efeito. Lao Tse, já no século VI a.C., há 2.600 anos, um filósofo da antiga China dizia: não podemos exigir que os outros sejam como queremos, porque nem mesmo nós o somos, né? A gente quer ser uma coisa e não consegue. Então, essa é a dinâmica do perdão, diz o Hamed. Retomar esse contato vital com nós mesmos. Isso a gente consegue através do autoconhecimento, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, né? Deixando de ser esponja, rompendo esses laços de ódio, de vingança, e aí nós deixamos de ser vítimas. Nós passamos a ser criadores da nossa própria realidade, construtores do nosso próprio destino. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, tem um capítulo chamado O Perdão, é o capítulo 10. E é muito interessante porque Humberto de Campos mostra justamente essa atitude do mestre ao afastar-se de contendores lá em Nazaré. Então, quando Jesus começou as suas peregrinações, os seus ensinamentos públicos em torno do lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia, fez muito sucesso entre as pessoas mais simples. Ele curou muitos doentes, e esses doentes passaram a se sentir agradecidos, os trabalhadores mais humildes se sentiram consolados diante das promessas da Boa Nova. Então, esse acolhimento da multidão despertou a atenção e a reação dos fariseus e escribas judeus, que passaram a achar que Jesus era um revolucionário muito perigoso, porque o amor que Jesus pregava vinha ao encontro, né, era contra os antigos princípios da lei judaica, vinha de encontro, né? Vinha quebrar os antigos princípios da lei judaica.
E o Humberto de Campos, então, nos explica que quando Jesus ia para Nazaré, né, Jesus e os discípulos, seus adversários tomaram a dianteira, chegaram antes em Nazaré e espalharam falsas notícias, fake news, para desmoralizá-lo. E quando Jesus e os discípulos chegaram a Nazaré, encontraram muitas dificuldades de aceitação da boa nova. E aí Pedro e André, mais assim, aguerridos, entraram em contendas com os nazarenos. O Levi queria instituir debates públicos para que os nazarenos percebessem a beleza, a superioridade dos ensinos do mestre, né? Ele queria que Jesus fizesse um confronto com os velhos textos judaicos. Mas o que Jesus fez? Ordenou a retirada, né, aos discípulos, afastou-se da cidade de Nazaré. De volta a Cafarnaum, os discípulos discutiam entre si, eles estavam estranhando por que Jesus não reagiu às insinuações envenenadas a seu respeito lá na cidade de Nazaré, né? E aí, uns dias depois, Pedro e Felipe não se aguentaram. Eles chegaram a Jesus, mestre. Os nazarenos o chamaram de servo de Satanás, e já que o Senhor não disse nada, nós reagimos prontamente. Aí Jesus diz a eles: de que adiantariam longas discussões públicas cheias de zombaria? Aí Pedro pergunta: não devemos então usar de palavras enérgicas e justas? E Jesus responde: convém que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. E Pedro insiste: mas e se o inimigo assumir a atitude de lobos sob a pele de ovelhas, né? As pessoas fingidas, que se fazem de amigas, mas que têm veneno no coração, como os escribas e fariseus que se passavam por santos. E aí Jesus responde a Pedro: o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Ou seja, o amor precisa estar acompanhado da vigilância. E o amor, né, o perdão deve estar acompanhado da vigilância e o amor acompanhado da verdade. E ele diz: quando eu ensinei que cada um deve conciliar-se depressa com os adversários, diz Jesus lá na Boa Nova, né? Busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Então, isso que é esquecer as ofensas, é esse esquecimento afetivo, não alimentar mágoa, não alimentar ódio, não querer se vingar. E quanto a nós conseguimos nos perdoar? No passado, tudo aquilo que fizemos foi dentro do nosso nível de consciência e de consciência que tínhamos atingido naquela época. Nós tínhamos o nosso grau de ignorância. Cada um tem o seu grau de ignorância, ele, graças a Deus, vai diminuindo dia a dia, né? E quando Jesus diz, né, disse lá na cruz, né? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus pode ser usada também em relação a nós. Então, se hoje nós estamos nos sentindo envergonhados, culpados por conta dos nossos erros do passado, que bom! Significa que hoje nós estamos melhores do que ontem. Já reconhecemos que erramos e faremos o possível para não errar mais. Então, hoje, né, nós estamos melhores do que ontem. Mas se nós formos incapazes do auto-perdão, aí surge a culpa. E com a culpa nós adoecemos psiquicamente, fisicamente. Isso leva a um desequilíbrio. E desequilibrados, nós somos incapazes de perdoar o próximo. Buda também, no século V a.C., quantos sábios que já viveram no nosso planeta,
ele foi príncipe lá do Nepal, Siddhartha Gautama, né? Ele já falava, se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. Então, procuremos ter uma compaixão completa pelos outros e por nós também. Então, para auto-perdoarmos, nós precisamos eliminar a culpa. Para isso, nós precisamos nos autoconhecer. Quais são nossos pontos fracos? Quais são nossos pontos fortes? Cada um, né, tem o seu grau de ignorância, o seu estágio evolutivo. Então, nós precisamos nos aceitar para poder nos amar. E é só assim que nós vamos aceitar o próximo, nós vamos conseguir perdoar o próximo, vamos conseguir amar o próximo. Então, eu gostaria de fazer uma vibração nesse momento, pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, que amparem todo o nosso planeta, cada lar, cada coraçãozinho que nesse momento está precisando de consolo. Senhor, abençoa também todos aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, abençoa também os trabalhadores dos hospitais, daqui do plano da matéria, do plano espiritual. Senhor, nós pedimos uma vibração muito especial, muito cheia de amor aos nossos irmãozinhos de rua, que eles possam ser ajudados, amparados da melhor forma possível. Também uma vibração aos asilos, às creches, aos orfanatos, a todos aqueles que estão precisando da vossa misericórdia. Senhor, queremos também pedir uma vibração especial por todos os nossos amigos, por todos os nossos familiares, por aqueles que estão conosco ainda na nossa caminhada aqui no planeta Terra, e também por aqueles que já estão numa nova jornada na pátria espiritual. Abençoa, Senhor, também queremos mandar uma vibração de muita luz, de muita força, de muita coragem, muita paz a todos os trabalhadores e colaboradores do SEAC, sejam encarnados e desencarnados. Senhor, nós te pedimos, fica conosco e fazemos uma oração, aquela que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E graças a Deus e graças a Jesus. Feliz aniversário ao SEAC e a todos os colaboradores. Uma boa noite, muita paz a todos